Um desses grandes célebres judeus que revolucionaram o mundo, que criou a logoterapia, foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, só pra gente saber... O que seria a logoterapia? Logoterapia é algo que trabalha dentro da última liberdade. Eu vou explicar dentro da fala como ele cria a logoterapia e a gente vai entender o que é, basicamente. A logoterapia foi criada por Viktor Frankl, um judeu, psicólogo, na Segunda Guerra Mundial. Ele vai a 5 campos de concentração, por ser judeu. E dentro do campo de concentração, ele descobre que algumas pessoas vivem, ele observa como psicólogo, que algumas pessoas vivem dentro daquele inferno humano. Ele vai perceber que alguns resistem. Outros, como diz ele no livro O Sentido da Vida, seu livro mais famoso ou célebre, ele vai perceber que outros se jogam aos fios. As cercas eram eletrificadas, alguns se matavam. Então, qual é a realidade de um campo de concentração? 200 calorias ao máximo por dia. Trabalho no inverno polonês, Treblinka, Auschwitz, etc. 200 calorias de alimentação, você diz? Por dia. Trabalhos forçados em um inverno de menos 30, menos 40 graus, menos 35, menos 20 graus. Que loucura. Sem água, sem comida. Higiene. Sem direito à higiene, sem direito a nada. Você não pode reclamar. Ou seja, é completa desvalorização do ser humano, né? Diria que nessas concepções materialistas nós encontramos o auge do materialismo e chegamos a conclusões onde desrespeitam a liberdade individual, denominando, em alguns casos, que as pessoas não podem ser diferentes, que todo mundo precisa pensar igual, e em outros casos desvalorizando quem aparentemente não tem nada a contribuir financeiramente. Ou imputando os males da humanidade como bode expiatório para os problemas de uma nação. Então eu falei de 2 vertentes sem citar nome. Uma que retira a liberdade de expressão, individualidade, do livre pensar, das diferenças, da possibilidade de nós sermos diferentes, mas mesmo estando em condições diferentes, nos amarmos por sermos irmãos. E querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Então, as duas eu penso que não estão adequadas. Sim. E o nazismo naqueles dias. Então, Viktor Frankl olha para uma perspectiva. Eu disse isso porque eu não estou aqui para defender uma nem outra. Quando eu falar mal de uma, eu vou falar mal da outra. Quando eu tiver que falar os pontos positivos de uma, eu vou falar os pontos positivos de outra. Sim. Certo? Viktor Frankl olha e fala, por que algumas pessoas se matam? E ele percebe que existe... Lá naquele local, certo? No campo de naquela concentração. condição. Ele fala, tudo pode ser tirado do homem. Esse é o princípio da logoterapia. Eu posso tirar todo o dinheiro de alguém. Homem, eu falo humanidade. Eu posso tirar todos os familiares. Eu posso tirar a saúde. Eu posso tirar a dignidade. Eu posso tirar a liberdade. Mas eu não posso tirar a última de todas as liberdades. O que eu faço com tudo que foi realizado por mim, contra mim. Então eu vou dar o exemplo dentro do cristianismo. Jesus foi injustamente condenado. Jesus foi execrado, humilhado, açoitado, injustiçado diante do tribunal dos homens, foi crucificado. E quando ele está diante da humanidade que o condenou e gritava pela sua morte, ele disse, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Nós pudemos tirar tudo dele. Assim como de tantos outros mártires, das mais diversas vertentes religiosas ou do saber. Porque aqui eu valorizo os mártires do conhecimento humano, como Giordano Bruno, que foi citado. Valorizo os mártires do Antigo Testamento, do judaísmo. Valorizo os mártires da liberdade contra os sistemas. Valorizo Mahsa Amini, uma jovem iraniana que, por ter o seu cabelo descoberto, foi espancada pela polícia e morta. E é uma mártir da liberdade humana nos dias de hoje. Então eu valorizo todos os mártires da liberdade humana, todos. Martin Luther King, pelas igualdades sociais, e assim por diante. Então ele percebe que podem me fazer o que quiser,
Mas se eu tiver um sentido na vida, eu posso utilizar a última de todas as minhas liberdades para que eu venha a viver e sobreviver a todas as dificuldades que o mundo possa me impor. Porque acho que não pode existir nada pior do que você passar por 5 campos de concentração, ter a sua família exterminada, ver todos o seu povo, mas ele não deixou que algo pudesse ser exterminado na sua vida. A esperança de viver dias melhores. Nossa. Viktor Frankl vem ao Brasil, visita a Universidade do Rio Grande do Sul, revoluciona a psicologia, a psiquiatria mundial através do entendimento que foi vivido por Sócrates, que, por exemplo, quando foi preso por corromper a juventude, porque dizia que as palavras, que trazia na essência da sua filosofia uma moral nobre, ele foi preso. Seus alunos vão lá, abrem a porta, pagam para que o carcereiro possa sair, para que ele não tenha que beber cicuta, ser condenado à morte. E ele fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Quem está preso não sou eu. Eu só me encontro com o meu corpo por detrás das grades. Esses que me prenderam possuem seus espíritos na prisão do mundo material. Nossa. Porque ele enxergava a espiritualidade. Que lindo, hein? Mano? É. Puta que... E Como você... é o nome dessa terapia? Desculpa. Logoterapia. Você abordou muito o tema liberdade durante essa sua fala, né? E hoje eu sinto que a nossa sociedade aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, nós não damos valor a esse princípio, liberdade. Nós damos valor ao dinheiro, ou seja, se alguém tirar meu dinheiro, eu fico revoltado. Se alguém tirar minha saúde, eu também fico revoltado. Mas se alguém tirar minha liberdade, eu aceito igual um cordeirinho que está indo pro abate. Por que será? Nós entendemos, à luz do espiritismo, que cada nação possui seu importante papel em determinado momento da história da humanidade. Todas as nações. Então, o rei Salomão diz, se eu não me engano, esse rei Salomão, não existe homem ou objeto que não tenha a sua hora e seu momento adequado de ser um instrumento de Deus. A faca poderia ser utilizada para retirar a vida, mas a hora e o momento apropriado é quando ela, ao invés de tirar a vida, pode trazer a vida sendo utilizada na sua especialização como bisturi por um médico. Nem homem, porque por mais que esteja equivocado, existe uma centelha divina que brilha. E que por maiores que sejam os equívocos humanos cometidos por qualquer pessoa, ele foi criado por Deus. E nós acreditamos que nas múltiplas encarnações virá um momento do despertar de uma consciência para que se levante diante do seu próprio destino e venha construir a comunhão do seu espírito com Deus, o brilhar da sua luz. Disse Jesus, brilhe a vossa luz. As nações também possuem importantes contribuições a serem trazidas, cada qual dentro da sua perspectiva. O povo de Israel trazendo monoteísmo ao mundo, as leis, os códigos civis do mundo todo estando estabelecidos ao redor de leis. Brilhante contribuição. Trazendo os profetas, Jesus, ao mundo. Roma, dentro da sua perspectiva, trazendo todo o progresso, de alguma forma, mesmo com todas as injustiças, e ao mesmo tempo disseminando uma cultura trazida pelo povo de Israel. O cristianismo, que por mais que por alguns séculos possa ter fugido da sua essência, possui valor incomensurável dentro da sua filosofia, dentro da sua perspectiva amorosa. Nós temos 3 países no mundo hoje de fundamental importância, segundo a perspectiva espírita, que velam ou zelam por valores que foram trazidos de maneira equivocada na Revolução Francesa. Equivocada porque eles são valorosos, mas a gente não precisa cortar a cabeça do outro para impor os nossos valores. Igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade, França. Liberdade, com seu símbolo, a Estátua da Liberdade. E fraternidade, nós atribuímos a missão espiritual do Brasil. Nossa. Nós chamamos
o Brasil de pátria do evangelho, coração do mundo. Caramba. Nós temos o dever, a condição de levarmos todos esses valores fraternais. Então, por que nós, talvez em alguns momentos, não agimos como imaginávamos que deveriam ser? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós não acreditamos no espiritismo em evolução individual. Ninguém evolui por se isolar do mundo, mas a gente evolui. Quando a gente vive no mundo com as diferenças, exercendo, se não o amor, a tolerância. Porque eu posso não estar pronto a amar quem me agrediu, mas eu posso estar pronto a me afastar. Eu posso não concordar com uma fala direcionada a mim, mas eu posso me calar. Eu posso ainda não saber o amor, mas eu posso aprender a tolerância, que talvez seja um passo, esteja um passo antes do amor. Mas para isso, eu preciso do outro. E o outro tem que ser diferente de mim. Como somos todos diferentes. Porque diante da aspereza, das individualidades, das imperfeições morais, das diferentes opiniões, não nos isolando entre nós e eles, como a gente costuma dizer hoje. Ah, eles pensam assim, a gente pensa assim. Não são nós e eles. São os nossos irmãos de humanidade que têm uma compreensão diferente e uma perspectiva de vida diferente. E nós estamos inseridos no mesmo contexto histórico, político, para que venhamos a construir uma história de respeito, de tolerância, de amorosidade, de todos os elementos de construção espiritual. Mesmo que, por vezes, eu perca essa batalha dentro das minhas concepções. Porque elas não vão mais ser batalhas. Elas vão ser maneiras de que eu venha a experimentar a minha evolução espiritual. Eu já não vou olhar para o outro como sendo alguém que defende um ponto de vista a fim de todos os equívocos. Mas eu vou olhar para o outro, entendendo que existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade de Deus. E se estamos no mesmo papel, é porque nós devemos, como humanidade, procurar os caminhos regulares. Se isso se dá para mim aqui no Brasil, isso se dá para mim. Quando eu olho para a França sobre os ideais aqui teóricos, né? Não que tudo que façam essas nações estejam voltadas para esses princípios. Sim. Mas eu estou falando de objetivos espirituais, como nós construímos, diz a cada povo, diz a cada nação. Mas nós precisamos uns dos outros como nações. Se nós podemos oferecer, de alguma forma, contribuições valorosas à humanidade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da nossa geografia, do ponto de vista da nossa moral, outros povos também podem oferecer a nós. E nós acreditamos, pautado mais uma vez no que cabe em comunicando-se com o judaísmo, na frase de, salvo engano, Rav Yohanan Ben Zakkai, que diz: quem é sábio? Aquele que aprende de todos. Quem é rico? Aquele que está satisfeito com o que tem. Quem é livre? Adiciono eu. Aquele que sabe receber as reprimendas do mundo, direcionando o seu espírito em direção à elevação. Então, talvez isso seja muito mais do que olhar o mundo todo como... Ou os nossos famílias estão se destruindo por conta de política. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho as minhas ideias. Eu me pego por muitas vezes defrontando pessoas que pensam diferente. Seja de maneira silenciosa ou no grupo da família. Esse é clássico, né? Eu me pego, mas é porque eu ainda não alcancei aquilo que eu almejo viver. Mas eu procuro inserir um pouquinho a cada dia. E à medida que eu vejo perspectivas onde eu identifico a minha imperfeição, eu falo, agora eu posso viver um pouco mais do exemplo daquele
que eu entendi um dia que veio a esse mundo não para tirar o pecado do mundo pela sua morte, mas para tirar as transgressões, e não pecado teológico, as transgressões humanas, em função do exemplo de vida. Que foi Caramba. Jesus. Mas então, para fechar isso, talvez as pessoas não liguem tanto para essa liberdade, porque no fundo Às vezes a gente demora a perder, né? elas demoram a perder, mas também elas não se sentem livres. Porque para você se sentir livre, você precisa do conhecimento e da moralidade. Às vezes a gente só valoriza algo quando perde mesmo. Então você fala Igual assim, um puxa, relacionamento. Igual um ente querido, né? Nossa, um ente querido. Muito bom, hein? Vou te dar um exemplo. No auge da rebeldia dos nossos 15, 16 anos, jovem, mostrando a sua personalidade. Quando a gente é criança, o nosso pai é o herói. Nossos pais são heróis, né? Dentro exato. de cada realidade. Mas, ao mínimo, nossos pais nos deram a vida. Então Sim. já merecem o nosso respeito. Até quando a gente chega à juventude, né? Dentro de uma perspectiva, vamos assim dizer, Comum. simplificada. O jovem se revolta e fala, meu pai não sabe de nada. Meu pai não sabe de nada. É o pêndulo, né? Sai do Perca herói os seus pro- pais. Entendi. Pra você falar, nossa, que saudade. Às vezes a gente... Só valoriza quando perde. É. Quando perde 100%, né? É E a igual gente o não sapo sendo aquecido numa água quente. Ele fica lá, Exato. ele fica lá, ele fica lá. Quando ele vê, ele morreu. E eu não tô levando isso pra perspectiva política de hoje em dia, tá? Uhum. A gente tá dizendo de maneira geral. Com certeza. Eu não... Sim. Não... Foi, né? foi Estamos fora disso. Foi Foi super didático. sensata, É. super didática a sua análise. Maravilhosa. Mas aí uma dúvida minha é em relação ao judaísmo. Você falou muito de Jesus, mas a gente sabe que os judeus não consideram Jesus o verdadeiro Messias. Eu sempre digo... Por que isso? Assim, os judeus é muita gente. Porque se você olhar pra Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, era um judeu. Aham. Se você olhar pra Maria, mãe de Jesus, era uma judia. Se você olhar pra Paulo de Tarso, era um judeu. Então, a gente tem muitos judeus. Mais uma vez, eu não acredito que os judeus devam se tornar cristãos. Não acredito. Mesmo porque o que é convencionado como cristianismo, comumente é algo diferente do que eu compreendo. Porque para o cristianismo, na sua essência, Jesus não é Deus. Lá, primeiros 3 séculos de cristianismo. Uhum. Para o cristianismo, já depois dos concílios, Jesus se torna Deus. Para mim, Deus é imaterial, imutável, não é criatura, é criador. Onisciente, Deus onipotente. criou Jesus como nos criou. Simples e ignorante, segundo a perspectiva espírita. Jesus conquistou a sua evolução ao torno de múltiplas encarnações. O que Jesus foi, ou melhor, o que Jesus é, todos poderemos ser um dia. Como? Quem falou isso? Ele mesmo. Vós sois deuses, com D minúsculo, e podeis fazer aquilo que faço e muito mais. É claro que para fazer isso, eu preciso de alcançar uma evolução, que eu não conquisto em uma encarnação. Eu preciso de bilhões de anos. Conversa com o budismo 100%. essa Conversa visão. com o budismo. Conversa com o budismo. Para o budismo, Buda é o espírito que alcançou a pureza. É, que todos podem ser Buda. Exatamente. Então, Jesus está nessa perspectiva. Para mim, Jesus é um espírito mais maduro, que traz o seu exemplo. Então, já estou numa perspectiva diferente do cristianismo pós quarto século. A perspectiva é outra. Qual foi a pergunta? Desculpa, eu esqueci. É, por que que os judeus sim. não consideram? Porque daí muitos falam que estão esperando a chegada deste novo... Isso. desse Messias, e para nós seria um novo Messias, que seria a volta de Jesus. Então, Será que nesse momento nós realmente vamos chegar à fraternidade? Então, segundo essa perspectiva, nós estamos em um alinhamento diferente, que é o alinhamento espírita.
que para mim não confronta, mas eu vou dizer uma coisa. Eu não acredito que todos os judeus tenham que seguir Jesus. Eu acredito que toda a humanidade deve viver sob um lema que nós carregamos no Espiritismo. Fora a caridade, não a salvação. Fora o exercício da prática desinteressada do bem ao outro, não enxergando ele como inferior, mas enxergando ele como meu irmão de humanidade, nós não alcançaremos salvação. Individual ou como humanidade. Coletivo. Agora, se você quer chamar isso de Torá, pode chamar. Se você quer falar dentro da minha crença, eu não sou cristão, pode chamar. Se você falar, não, dentro da minha crença, eu acredito que a gente não reencarna, então eu vou fazer todo o bem correndo, não vou perder um segundo da minha vida. Faça. Entendi. Se você tiver dentro da perspectiva de qualquer religiosidade ou materialismo, em função desses valores, fique tranquilo, segundo o Espiritismo. Talvez quando nós desencarnarmos, você estará muito à minha frente. E eu terei em você um irmão da qual me apoiarei para que eu possa me viver pautado no seu exemplo. Nós falamos de muitas nações, de muitos povos, de muitas religiosidades. E eu não estou dizendo que eu sou universalista, ou seja, no sentido de não tenho religião. Eu sou espírita. Eu sou espírita. Agora, dentro dessa perspectiva, cada judeu escolhe a sua liberdade. O judaísmo ortodoxo, ou o judaísmo na sua essência, não acredita que Jesus foi o Messias. Na sua essência. Agora, judeus, isoladamente, podem compreender isso. Agora eu vou dizer uma coisa. Imaginemos, voltei ao tempo do cristianismo. Qual? O pré-300? Jesus está encarnado. Tá. Eu estou vivendo sob qual lei? Romana. Tá. Tô vivendo em Israel, tô vivendo sob a lei romana. Sim. Aquela colônia romana, ou aquela província romana, acho que é província a palavra adequada, colônia não é adequada. Não, o colonialismo é do século XX. Então, aquela província romana é uma província que está sob a égide de um governador, que é intitulado por Roma, e a lei que eu devo seguir é a lei romana. Mas Roma tem uma percepção muito inteligente. Fala assim, se eu mexo com a religião de determinados povos, eles não aceitam o meu império. Então, judeus, quem vive na terra de Israel, segue a sua religião. Eu vou, inclusive, permitir vocês peregrinarem de todo o Império Romano, porque já tínhamos obtido a primeira diáspora, quando Nabucodonosor, 5 séculos antes de Cristo, havia destruído o primeiro templo, e os judeus espalham pelo mundo. Então tinha judeu em todos os lugares do Império Romano, e da África, e outros lugares. Então eles olham e falam assim, olha, eu vou permitir vocês irem para Jerusalém, vou permitir vocês viverem dentro dessa religiosidade, porque na lógica romana, a religião é um negócio. Se eu não te atrapalho, você se cala? Cumpre minha lei? Cumpro. Então vai lá. Paga os impostos? Paga os impostos? Só que Roma cresceu tanto que o Império Romano fala assim, pô, não só a religião é um bom negócio para manter o governo, o império. Pax Romana. O que é isso? A gente já cresceu demais. Se a gente crescer mais, a gente vai perder o controle. Então a gente não precisa de conquistar novos territórios. A gente precisa de viver em paz interna. Então vamos fazer uma lei aqui. Todo mundo que se levantar contra o governo, contra o império, eu vou descer. Se for cidadão romano, eu corto o pescoço. Pena. Nossa. Se não for, você tem várias leis, mas eu crucifico. Porque aí fica exposto para os outros verem o que acontece com quem se revolta contra o Império Romano. Essa era a lei da época. Essa é a lei da época. Então, você pega... Jesus foi crucificado. 200 mil judeus foram crucificados na época de Bar Kokhba. Adriano, o imperador. 130 depois de Cristo, da Era Comum. Academicamente se usa esse termo. Então,
200 mil. Não. Você não tá falando que só Jesus foi crucificado. Era uma morte comum, extremamente dolorosa, que você fica ali exposto. Olha só, mexeu conosco. Foi contra o império. Então existia uma série de movimentos judaicos que são descritos em Atos dos Apóstolos. Flávio Josefo, historiador do século II, ele vai trazer uma série desses elementos, são descritos na história. Uma série de movimentos, como o movimento de Bar Kokhba, só que antes de Jesus, que falavam assim, inspirado nos macabeus. Os macabeus foram aqueles que expulsaram os gregos do Império Seleucida através da revolta. A gente ataca todo mundo e vamos pra porrada e acabou. Vamos expulsar. Então, se você... Uma série de movimentos judaicos começam a intitular falsos messias. Falsos messias. Porque o que é messias? Ungido. O que é ungido? Ungido é o ritual para você se tornar rei. O que estava escrito na cruz? Inri. Jesus, rei dos judeus. Então, Messias é o rei. Então, alguns se levantavam e falavam, peraí, eu vou colocar aqui um movimento revolucionário para a gente instituir o reino de Israel. Quem é você? Eu sou o Messias. Não no sentido divino, no sentido humano. Sim. Eu sou o Messias. Então eu vou e começo a levantar, vamos matar a autoridade, vamos saquear, vamos pro deserto, a gente rouba a arma. Uma revolução. Uma revolução. A lei romana diz o quê? Começou a fazer isso... Pau. Vamos matar. Porque senão a gente vai cair o nosso império. Começa um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Perdemos o império. Concorda? Aí, beleza. Jesus fala de um reino. Você pode falar de um reino que não seja o Império Romano? Você tem que falar do Império Romano. Mas meu reino não é deste mundo. Eu não tenho confluência com o que vocês estão pensando. A minha moral é outra. A minha perspectiva é espiritual. Reino de Deus. Tô falando do reino de Deus a ser instaurado no coração dos homens. Mas do ponto de vista romano, eu chegar na academia e falar assim... Fala, gente, o espírito e tal, não me ridicularizar. Eu preciso falar na língua da academia. Então Jesus falava numa língua diferente. O que acontece com quem segue um revolucionário? É perseguido. É perseguido. Você vai ter o mesmo fim. Jesus é crucificado. Quantos dos apóstolos também não foram crucificados? Quase todos. João Evangelista não foi martirizado, esperou seu martírio até o último dia da vida. Judas suicidou-se no galho de uma figueira. O resto foi crucificado, foi massacrado, foi mártir, porque é seguidor do Cristo. Aí eu te falo assim, a gente está num podcast. Se hoje o que eu estivesse dizendo fosse te colocar em uma cruz, você ia deixar eu falar? Você ia me receber aqui? Provavelmente não. Existe um cisma dentro da história, onde nós judeus, olhamos para esses movimentos e falamos, isso pode me complicar, até gosto de você. Entendi. Mas eu não quero ter essa pena. Então isso fica registrado teologicamente numa reza judaica que chama Shemona Esrei, Amidá. É uma reza que você faz 3 vezes por dia e tem 18 bênçãos. Se você pegar lá e for contar uma por uma, vai ter 19. E o Talmud vai dizer, um compêndio de livros do judaísmo vai dizer, que uma dessas foi adicionada. Por quê? Porque a gente queria identificar quem seguia Jesus. Quem seguia Jesus. Nossa. Então essa reza é repetida em voz alta. Tô desconfiado de você, coloca ele lá. E em dado momento dessa reza, existe uma condenação àquilo que poderiam ser os seguidores de Jesus. Então a pessoa chegava lá e travava. Isso eu não falo. Identificamos que é judeu. Está exilado da nossa comunidade, a gente não quer morrer com você. Sai daqui. Ele se entregava. Agora, para o judaísmo rabínico, que surge no século II, teologicamente, não existe isso no judaísmo. Existe judaísmo só. Então, para aquilo que segue a lei judaica, hoje,
Se eu te falar isso, se você falar isso, eu falei, tá errado. E eu respeito os rabinos que falarem que eu tô errado. Respeito. E acho que eles têm que pensar sobre a perspectiva da realidade deles. Por quê? Porque eles vão falar, olha, Jesus falou que não é sobre o que você come, é sobre as palavras que saem da sua boca. É verdade. Mas Jesus morreu comendo comida kasher. O que Paulo, mais especificamente, isso também encontram-se vários trechos no Talmud, vai dizer, o que Paulo vai fazer quando ele leva o cristianismo para todos os povos, porque não era a ideia de todos os judeus, Tiago não queria isso. Tiago tem uma discussão. Fala, não, tem que circuncisar. Tem que batizar. Não existe batizado, é um ritual da conversão, parte do ritual da conversão. Uhum. Então não era consenso, era uma discussão. Isso é o que Paulo leva para todos os povos. Porque Paulo olha para aquilo tudo e fala, eu não quero que o mundo todo tenha o cumprimento da lei na sua tradição, mas eu quero que tenha o cumprimento da lei na sua essência. Então Paulo leva Jesus, mas leva os profetas. Só que essa cisma é muito forte. Os rabinos vão virar e vão falar, não. Que permaneceu até hoje. Permaneceu, não é por isso não, é porque ó, Jesus é Deus. Não, isso daí surge no século 4, 5, 6. Não, porque a virgindade de Maria não está escrito em lugar nenhum. Está escrito, isso é um dogma. Foi também estipulado pelo concílio. O texto de Isaías não fala uma mulher virgem. Isha Alma, uma mulher jovem. Sim. Isso foi construído. Então, eu não enxergo barreiras. Mas eu também não quero que nenhum judeu se converta. Mesmo que eu não acredite em conversão. Sim. Eu acredito em nível consciencial. E eu entendo que dentro das liberdades, o meu caminho de evolução não é o que deve ser a todos. Cada um dentro da sua Tem o respeitabilidade. seu caminho. Talvez muitos não concordem comigo. Faz parte, né? Faz parte. Caramba, que Sim, aula. Nossa,